ele ainda está tendo uma dificuldade de se soltar, principalmente se analisarmos esse primeiro tempo? Teve um momento que o jogo parou por uma contusão do adversário, e eu falei isso com eles, porque não era uma coisa só do Samuel Xavier, de todo o bloco do lado direito, com o Elias e o Roger. E adverti, pedi o Elias para encostar mais lá, para tentar fazer as triangulações que normalmente nós fazemos do lado esquerdo também, mas ocorre que eles também alegaram que o campo lá estava muito irregular, muito difícil de jogar. Isso torna a equipe lenta nessas triangulações. Oswaldo, no primeiro tempo, o Atlético conseguiu em muitos momentos inibir bem a saída de bola do Patrocinense, marcando com uma linha mais alta e recuperando mais bolas no campo ofensivo, dificultando a saída do Patrocinense. Um cenário que mudou no segundo tempo, com o Patrocinense conseguindo até chegar ao empate no jogo. Essa acomodação que você citou na primeira resposta, você acha que é fruto ainda de um time que taticamente não faz um trabalho que você gostaria que já fizesse, um time que se tornou previsível no segundo tempo? O Patrocinense teve uma leitura melhor do que o Atlético do jogo na etapa complementar e por que das substituições somente depois do empate? Bom, em primeiro lugar, nós estamos trabalhando para a equipe evoluir. Nós não conseguimos repetir o que nós fizemos no primeiro jogo, em termos, já falei, de intensidade e agressividade. E isso é naturalíssimo em equipes que estão se formando, iniciando uma temporada, né? Daí, no segundo tempo, as dificuldades que nós tivemos, em que pese, volto a repetir, que nós tenhamos alertado. Eu demorei a substituir, ou fiz a substituição só depois do empate, porque eles tinham que reagir, eles tinham que tomar atitude, né? Porque essa equipe considerada titular são jogadores que tiveram 2 semanas de intervalo trabalhando, então eles têm que sentir isso. Como a gente tinha alertado, eu aguardei que eles tomassem atitude na hora e mudassem o panorama do jogo. Como isso não aconteceu, eu procurei, fazendo logo 3 substituições, mudar o ritmo do jogo, aumentar a agressividade, fazer o time mais para cima para tentar fazer o gol. Oswaldo, você havia dito após a derrota para o Vila Nova que a ideia era manter esse planejamento traçado pela comissão técnica, né, essas duas equipes do Atlético, até para aproveitar melhor a pré-temporada, né, e os jogadores terem uma preparação melhor e atingirem o condicionamento físico ideal. Mas de 12 pontos disputados, a equipe conseguiu 5. E esse planejamento, a ideia é continuar com ele ou tem a Copa do Brasil também? Como é que você deve trabalhar com isso daqui para frente? Independente dos resultados, eu estou levando em consideração o comportamento da equipe. Gostei muito nos 2 primeiros jogos, no empate em Varginha e na vitória aqui. Já não gostei tanto nos 2 últimos jogos, na derrota lá com Vila Nova e hoje aqui no empate. Então, é lógico que nós vamos precisar revigorar a equipe para passar a vencer também no Campeonato Mineiro. Senão também não, se perde tudo, não tem planejamento, né? O planejamento, ele acontece, mas ele tem que ser recheado com o comportamento da equipe. Isso é uma coisa que eu vou analisar durante a semana de trabalho e ver como é que a gente pode fazer. Pode ter alteração? Claro que sim. Todo planejamento está sujeito a modificações. Oswaldo, falando sobre a dupla de volantes do Atlético, que foi muito bem contra o Democrata, Arouca e Elias, mas pensando no time sem a bola, você acha que o adversário teve certa facilidade para controlar a bola no meio-campo? Olha, eu acho que eu não posso falar do departamento dos volantes. Eu acho que a equipe como um todo, ela deixou a desejar. A maioria dos jogadores, principalmente os 6 que são responsáveis de filtrar, pressionar com agressividade a iniciativa do adversário, hoje não funcionou tão bem, né? Principalmente no segundo tempo.
não é uma responsabilidade só dos volantes. Isso foi um erro coletivo. Oswaldo, quando você usou as reservas, o Atlético não venceu. E não sei se você gostou do que você colocou nas substituições do segundo tempo, embora fosse só 10 minutos, 15 minutos, tempo total. Queria saber de você se os seus suplentes, não se discute time titular, se os suplentes te dão confiança de que, quando precisar mudar, você tem peças que podem mudar o time resultado. Eu acho que é muito prematuro para eu te dizer se eles são suficientes ou não. Nós estamos nos conhecendo, eu usei o argumento e as possibilidades que eu tinha para tentar mudar o âmbito da partida, mudar a postura do time, né? Fiz isso e tenho outras alternativas também que eu posso utilizar. Por exemplo, os 2 meninos que entraram hoje, entraram muito bem lá no jogo, criaram boas possibilidades de gol no jogo lá do Vila Nova. E o Blanco, as 2 partidas que ele jogou, ele também jogou muito bem. Então, são jogadores que têm tido, não só no treinamento, mas nos jogos também, eles têm tido bom aproveitamento. Oswaldo, aqui ó. O Fábio Santos, no final do jogo, ele falou que o time no segundo tempo sentiu a parte física. Se você viu isso, concorda com isso também, por que não mexeu antes, já que, até aproveitando a questão da alteração? Eu já falei das substituições e não acho que tenha sido parte física. Eu acho que a equipe teve um relaxamento, não teve a postura de antes, né? Com a evolução do trabalho, e não falo só do meu, mas do preparador físico, que tem a minha idade, o mesmo tempo de experiência, não foi questão física. Eu acho que foi uma questão de postura, de relaxamento, de agressividade na partida. Oswaldo, boa noite. Queria perguntar especificamente sobre o Elias, que é um jogador que no ano passado muito se falou sobre ele, que era um jogador que funcionava mais ofensivamente e que não tinha essa qualidade dele explorada. Hoje, não só eu, como também o nosso comentarista na transmissão, Eduardo Panz, ele também viu que o Elias era um jogador bastante ofensivo, um jogador que aparecia muito à frente. Qual é o seu projeto, qual é a sua ideia com relação a esse jogador e como trabalhar a ofensividade do Elias, sendo que o setor defensivo não seja prejudicado? O Elias é um jogador de larga experiência, jogou nas maiores equipes brasileiras, inclusive na seleção. Na semana passada, teve um julgamento completamente diferente do de hoje. Nós estamos iniciando uma temporada. Eu não tenho a menor dúvida sobre as qualidades do Elias. E acho que ele, como jogador de futebol, pode oscilar sim, jogar bem um jogo e não jogar outro, mas na sequência se reerguer e voltar a jogar bem. Oswaldo, o Ricardo Oliveira é o principal homem de frente do Atlético e até agora ele não conseguiu ter muitas boas chances claras de gols. O que o Atlético ainda falta para criar mais jogadas claras de gols para a finalização do Ricardo Oliveira? Não necessariamente para o Ricardo Oliveira. Ele participou, principalmente no primeiro tempo, de várias evoluções nossas, na frente da área, do lado, inclusive na jogada do segundo gol, ele teve importante participação. É natural que isso aconteça. Ricardo Oliveira veio do Santos, sozinho, e está jogando aqui com companheiros que ele nunca teve do lado. É natural que normalmente ele evolua, se entenda melhor. Ele tem conversado muito com os companheiros, eu tenho estimulado isso. Acho que no primeiro tempo, a não ser nos últimos 5 minutos, nós não usamos muito o Ricardo, e ele se movimentava o tempo todo para aparecer para jogar. No primeiro tempo, Casares e Elias se afastaram muito deles. Eles sabem que eles têm que se movimentar, entrando e saindo. Um entra, se aproxima do Ricardo, o outro sai. Eles têm que fazer isso o tempo todo. Teve horas que nós tínhamos uma linha de 5 aqui, Samuel Xavier, Elias, Aroca, Casares e Fábio, e o Ricardo sozinho na frente. São coisas que nós temos que ajustar.
Quando deu a tal parada, que eu falei ali com eles, eles conseguiram fazer 4 ou 5 boas jogadas. Numa, o Ricardo Oliveira chegou pelo lado do campo, serviu os companheiros. Nas outras, a gente conseguiu trocar bem os passes, inclusive a penetração do Casares no gol que foi invalidado erradamente. Quer dizer, a gente está tentando fazer as coisas. Ocorre que dessa equipe foi o segundo jogo. Do Ricardo Oliveira com o restante dos outros 10 companheiros foi o segundo jogo. Eu tenho certeza, com a experiência dele e a qualidade do Elias, do Casares, do Otero, do Roger Guedes, do Fábio Santos, do Aroca, ele vai crescer na equipe, eles vão se entender e jogar muito bem. Principalmente quando, como equipe, a equipe jogar com mais disposição, com mais agressividade e com mais intensidade na partida. Oswaldo, vem chegando a Copa do Brasil, que é a primeira missão, você falava sobre isso. Tem mais uma partida só, há pouco tempo, e esse regulamento da Copa do Brasil é um regulamento perigoso, né? O que dá para fazer ainda para esse time ser confiável para esse jogo lá, o jogo único no ar? Jogar, tem que jogar. Precisa jogar. Com o intervalo que nós programamos, a equipe precisa jogar, né? Até lá, nós já vamos ter 1 mês e 3 dias de preparação. É o suficiente para a equipe já estar num padrão muito melhor. Oswaldo, qual é o recado, o alerta que deixa esse jogo? O Atlético fez 2-0, terminou com um empate de 2-2, contra um time, com todo respeito, é inferior tecnicamente, mas se fosse outro, o resultado poderia ser ainda pior. Qual é o recado que você acha que deixa esse jogo? Não concordo com você. Se fosse outro, nós provavelmente teríamos outra postura dentro do campo também. E provavelmente seríamos mais agressivos, mais intensos, né? Aí é jogar com muita abstração, e eu acho que isso não vale. O que fica é que eles precisam reagir, como eu falei para você. E durante a semana de trabalho, nós vamos evidenciar bastante essa parte. Okay. Obrigado a vocês, tenham uma boa noite, até a próxima.